O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Estamos aqui com o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós nesta quarta e quinta-feira? Hoje eu vou trazer um tema denso e tenso. Vou falar sobre autoritarismo e totalitarismo. Opa, vamos lá. Bom, qual é a diferença entre o autoritarismo e o totalitarismo? Tá? Bom, as fontes que eu fui buscar essas informações aqui envolve Hannah Arendt, envolve Carl Friedrich, Vries e Jung, tá? Então são fontes aí bem fortes, né? Certo. O que é o totalitarismo? Ó, em geral, o totalitarismo é um governo que é permeado por uma ideologia. E essa ideologia pode ser secular ou teocrática, né? Ou seja, pode ser uma ideologia secular criada aqui por alguém, por um indivíduo, ou teocrática, que é aquela que é emanada, né, de Deus. Acredita-se que foi a obra divina, etc. e tal. Mas é uma ideologia que professa um conjunto de valores absolutos propagados pela liderança. Então, é a liderança que fica propagando essa ideologia. Envolve a repressão dos direitos individuais e a lealdade a essa ideologia constam dentre as suas principais características. Certo. Ou seja, né, o indivíduo não tem muita opção e tem que ser fiel a essa ideologia. A aspiração dos regimes totalitários é de invadir e controlar a vida pessoal, econômica, política e pessoal dos cidadãos. Como tais governos se empenham em transformar a natureza humana, eles exercem o controle mental e controlam a educação moral. Em outras palavras, eles exercem repressão, não só sobre ações das pessoas, mas também sobre seus pensamentos. Esses regimes exigem um sacrifício de um grupo inesgotável de novos inimigos a fim de reter o seu foco. Ou seja, o totalitarismo ele fica sempre elegendo um inimigo a ser perseguido, enquanto ele vai vendendo a ideologia dele e dominando as cabeças das pessoas que ele cobra uma lealdade, certo? Sim. Já no autoritarismo, embora exista também uma repressão das pessoas pelo regime, não existe uma ideologia intrusiva na vida das pessoas. O autoritarismo está mais no sentido de professar um benefício de um futuro estado, não professa um futuro de um estado utópico, né? Nós seremos a nação maior, o melhor povo. Ele não tem essa linha. Sim. Porque ele não busca alterar a natureza humana como busca o totalitarismo. Né? No autoritarismo existe um caráter mais mundano, né? Ou seja, no objetivo da liderança. O que ele quer? Manter o poder pura e simplesmente. E, claro, ele quer também o acúmulo de riqueza e abandona reformas sociais. Ou seja, ele pensa nele e só nele. Né? O desenvolvimento de uma base militar de poder e a paranoia desenfreada são características associadas ao autoritarismo. O cara fortalece a estrutura militar porque ele é paranoico. Né? Ele sempre acha que vai sofrer um golpe de algum lugar. Sem dúvida. Mais embasada na avidez do que na ideologia, a liderança autoritária não alega representar um determinado destino histórico, nem tampouco ser dona da verdade. O seu alicerce não é construir um novo modelo de vida em sociedade, nem formar uma nova espécie de seres humanos. Ou seja, é uma coisa mais do poder pelo poder, e eu vou ser rico e o resto que se exploda. Entendi. No totalitarismo, você envolve uma ideologia. Tem toda uma ideologia em torno o Emerson, vou até aproveitar, você está me dando um tema aqui que, não sei se você assistiu, a série Chernobyl, que está em cartaz numa TV paga aí. Sim. E fala, no meu modo de ver, o totalitarismo na época da União Soviética, né? Sim, que justamente a usina lá de Chernobyl, ela não podia ser questionada, não podia ser criticada, não. E, inclusive, quando começou lá o acidente de Chernobyl, houve uma preocupação muito grande de se falar do que estava acontecendo, justamente para quê? Para não implodir o próprio sistema político que havia naquela ocasião na União Soviética, que é o totalitarismo, porque você não podia ir contra um regime que estava instalado desde a época do Lenin. Exatamente. Né? Que era o pai lá do comunismo, enfim, lá da Revolução Socialista. Exatamente. E agora, o autoritarismo, como você está dizendo, já vem com uma outra abordagem
mais, vamos dizer, focada talvez no individualismo de um ditador, Exato. algo nesse sentido, né? Exatamente. Você vai ter ditadura nos dois modelos, mas o totalitarismo ele é pior, né? Porque ele tenta, de alguma forma, dominar e construir uma raça superior, uma ideologia superior, né? Ele vende a ideia de que pode-se haver, que é o que ele fala, de mudar a natureza humana, né? Ou seja, você não vai ter mais problemas na sua vida. Sim. O seu futuro vai ser brilhante, nós seremos... Ou seja, vende-se uma ideia que é contrária à natureza humana, porque é muito complexa e é fortemente sustentado por essa ideologia. Por essa ideologia, as pessoas até se sacrificam. Não, e o que você está dizendo é muito... Dá para você sentir isso muito claramente no filme. Entendeu? Na medida que você vai assistindo o filme, você se sente ali... com vontade de entrar no filme e falar, olha, tudo que vocês estão falando aí é uma grande bobagem, tipo, né? Acorda, né? Acorda aí, gente. Vocês estão... E as pessoas ficam ali, umas protegendo as outras para poder proteger o regime e protegerem-se a si próprias, né? Porque você vende muito o medo, né? Exatamente. O controle social, né? Exatamente. Olha, o seu vizinho pode ser um inimigo, então você tem que ficar de olho nele. Isso. E quem vai garantir o seu futuro sou eu, Estado, sou eu aqui que estou, né, o grande líder. Tem toda essa configuração. E tem a ver também com o livro... que fala do Big Brother, que agora Orson Welles? Não, é o Aldous Huxley. Também não. Mas enfim, vamos achar 1984? aqui... 1984. Sim. 1984, que trata justamente dessa... Inclusive da tecnologia, né? Sim. Todos os cidadãos sendo observados e tal. Exatamente, né? essa é a ideia. E que é a questão também do totalitarismo, não é isso? Exatamente, é isso aí. Porque isso é um perigo, né, Renato? Porque assim, você, por uma ideologia que seja secular, ou seja, eu inventei e agora vamos dizer que essa é dureza. E quando ela é teocrática, ou seja, o cara se diz em nome de Deus, esse não tem limites, né? Porque se ele diz que ele está fazendo tudo que ele está fazendo em nome de Deus, isso é uma coisa que você tira os limites de poder dessa pessoa sobre as suas ações, sobre a cabeça das pessoas. E esse é o grande perigo. E a gente tem péssimos exemplos nessa área. Bastante, né? O livro é 1984 do George Orwell. George Orwell, exatamente. Né? George Orwell, que fez essa... Eu falei Orson Welles, acho que Orson Welles é um ator, né? Orson Welles é um ator. Essa brilhante obra, é espetacular esse livro e retrata muito bem o que a gente vive atualmente também. O Emerson, antes de você falar aqui a frase do dia, tem aqui a Sandra dizendo o seguinte: Emerson, lá vem você mexer comigo, que história é essa de autoritarismo? Posso ser aqui em casa, né? E como dizem, Deus não dá asas à cobra, né? Pode ser autoritário em casa, Emerson? Olha, eu particularmente não gosto muito do autoritarismo, seja qual forma for, né? Mas é importante que você tenha autoridade. É diferente de autoritarismo. Para você liderar, você precisa ter autoridade. E a autoridade você não conquista só com a força. A autoridade se conquista com exemplo, a autoridade se conquista com competência, a autoridade se conquista com muitos instrumentos, não só a força. A força deveria ser o último instrumento para você conseguir alguma autoridade numa sociedade civilizada. Né? Então, mas a autoridade é muito importante. Até porque a autoridade, a palavra autoridade, é alguém confere a você a autoridade. Né? Eu autorizo você a. Então, ela é conferida por um externo. Né? Eu tenho autoridade para dizer. Não. Se as pessoas não disserem que você tem autoridade, você não tem autoridade nenhuma. Então, a autoridade é uma coisa que tem que ter o carimbo do outro. E que se conquista também. E que se conquista, exatamente. Né? Olha só, o César dizendo o seguinte: o regime da antiga União... primeiro ele fala aqui, Emerson, o regime que o Hitler queria, seria esse que você acabou de citar? Totalitarismo, é um grande exemplo um grande no sentido de forte, né? Não no sentido de bom, mas o maior exemplo de totalitarismo é o regime nazista do Hitler. E está dizendo também que o regime da antiga União Soviética, também era totalitarismo. Também. Essa coisa dos bolcheviques, né, da Revolução Socialista, isso tudo tem uma ideologia muito forte embutida. E o Marcos dizendo, Emerson, juntando os dois modelos, chegaríamos à nova ordem mundial que estão querendo implantar? Então, essa história de nova ordem mundial é uma coisa já que é muito antiga, sempre se fala disso.
E são as formas, né? Porque quando você fala que tem uma nova ordem mundial, você está dizendo que existe uma ideologia. Porque essa coisa de não ter ideologia é impossível, né? Sempre tem alguma. Sempre tem alguma. Você tem uma inclinação de pensamento. Isso é uma ideologia, um conjunto de ideias. Então você dizer uma nova ordem mundial é qual nova ordem? Quem está dando essa regra? E aí que é o perigo, porque quando ele fala de transformar a natureza humana ela é complexa e ela é diversa. Então quando eu falo que é uma nova ordem mundial, para quem essa nova ordem? O que pode e o que não pode nessa nova ordem? Então quando eu coloco esse termo, nova ordem, eu estou dizendo que, olha, vai ser assim, eu estou dizendo que é certo e que é errado. E a natureza humana não tem certo ou errado, né? Muitas das coisas que a gente entende por certo ou errado, meramente são questões de cultura, não necessariamente de verdades absolutas. Então tem que tomar muito cuidado com essa história de nova ordem mundial. Isso é, provavelmente, um resquício da ideia de um regime totalitário. É isso mesmo. E a Sandra dizendo, essa autoridade, Emerson, né? Essa autoridade essa precisa existir, que você mencionou agora. Não há liderança sem autoridade, esquece. A autoridade é importante. Agora, autoritarismo é outra coisa. Diferente, diferente. Uhum. E qual que é a frase do dia, então, Emerson? E a frase tem tudo a ver com isso, é uma frase do Jung que ele diz o seguinte, né? Eu já falei aqui, inclusive é bom a gente recordar a questão do conflito é diferente de confronto, né? O conflito é bom, porque a gente troca ideias, a gente evolui. O confronto já é uma coisa que parte para a violência. E nesse sentido, o que o Jung diz, né? Uma sociedade saudável e normal é aquela em que as pessoas habitualmente entram em divergência, já que um acordo geral é coisa rara de existir fora da esfera das qualidades humanas e instintivas. Perfeito. Ou seja, por isso que não dá para falar de uma nova ordem mundial, porque a natureza humana é diversa e divergente, e a gente precisa aprender a lidar com as divergências. E com as diferenças, né? Que é essencial para se conviver numa sociedade, mesmo porque cada um tem o seu interesse, cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua cultura, e misturar tudo isso é uma panela de pressão. Exatamente, né? O Paulo Freire dizia o seguinte, né? Que é um dos apedrejados hoje, né? Mas o Paulo Freire dizia o seguinte: não importa se você tem uma ideologia diferente da minha, né? O que importa é se a sua ideologia ela é inclusiva ou excludente. Porque se ela é inclusiva, não importa. No final das contas, a gente quer a mesma coisa, só que por caminhos diferentes. A gente quer incluir. Se a sua ideologia ela é excludente, aí nós temos um problema. Porque aí você está falando de privilégios, de poucas pessoas, você não está falando da natureza humana de verdade. Sem dúvida. Né? Tá certo, Emerson. Deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras no Radar Paulista. Tá certo. Te aguardo aqui, então, quinta-feira, semana que vem, com mais um Momento O Inédito Viável. Até quinta, Renato. Valeu! São 6h43 em São Paulo e o MEC lançou um programa